Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 107. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 22 minutos da sexta-feira, 13 de março de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado em 15% e preocupado. Muito preocupado com o cenário internacional. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos falar um pouco sobre o ambiente de negócios, a dinâmica de investimentos. Esse é o Petit Invest, espaço de toda sexta-feira aqui no Petit Jornal. Tudo bem, Tanguy? Como vai? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse Petit Invest 107, o último episódio em condições normais de temperatura e pressão dessa semana. Deixa aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente ao longo da semana, ou então às vezes ouve maratona no fim de semana. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês aqui. Queria deixar aqui o nosso agradecimento também, né, Daniel? Todo mundo que acompanha a gente ao longo da semana, pessoal que acompanha o que está acontecendo no mundo por meio do Petit Jornal, que fala sobre o Petit Jornal com as outras pessoas. A gente sempre fica muito orgulhoso com esse tipo de iniciativa. E, Daniel, o nosso objetivo de hoje é falar sobre os impactos da guerra no Brasil. Às vezes pode dar a impressão de que a gente está distante, né, e que os impactos da guerra não chegam aqui, mas chegam, e aliás chegam no bolso de todo mundo. Se você, aliás, está pensando no futuro, e certamente está pensando, né, todo mundo pensa lá na frente, Daniel, na aposentadoria, pensa em como, né, garantir a segurança do seu patrimônio, o aumento do seu patrimônio, é muito importante ter do seu lado alguém que saiba o que está fazendo. A Rio Claro Investimentos é uma super gestora de ativos, aliás, que acompanha muito o que está acontecendo no mundo e pode te oferecer as melhores soluções para uma gestão completa da sua vida financeira, inclusive na montagem de uma carteira que esteja mais protegida em momentos de instabilidade como esse, né, Daniel? E é importante sempre destacar, Tanguy, que a Rio Claro Investimentos trabalha exclusivamente com foco no interesse do cliente. Ela não tem qualquer tipo de trabalho de vender produtos financeiros e ser remunerada por essa venda. Não há qualquer tipo de conflito de interesses. Esse é um diferencial super importante da Rio Claro Investimentos para gerir o seu patrimônio, ainda mais dentro de um contexto tão complexo, com tantas flutuações no cenário econômico doméstico e internacional. É isso, Daniel Souza. Então, eu queria já lançar a pergunta para você, Daniel, que é: quais são os impactos mais imediatos que você vê dessa guerra no Oriente Médio sobre o Brasil? O que chega na gente? O que chega primeiro? O que pode chegar lá na frente? Me conta, Daniel, o que só você está vendo, Daniel, com relação ao impacto da crise, da guerra no Brasil? É importante registrar, Tanguy, que essa crise no Oriente Médio ela tem repercussões para todos os países, tem repercussões para a economia mundial. Afinal, a gente está falando de um insumo, o petróleo, que é central na matriz energética do planeta, pelo menos ainda, e, consequentemente, o escasseamento da oferta desse insumo leva a um aumento no preço, com efeitos colaterais sobre todo mundo. No caso do Brasil, não é diferente. O Brasil acaba sofrendo também uma pressão inflacionária, potencialmente uma pressão inflacionária, com a alta do preço do barril de petróleo. É claro que o Brasil tem algumas especificidades e me parece importante que a gente analise cada uma delas. A primeira especificidade é a existência da Petrobras. Ou seja, a Petrobras tem ali a capacidade de eventualmente fazer algum tipo de represamento ou de espaçamento no que diz respeito aos reajustes dos combustíveis. Não me parece que ela tenha condições de fazer isso permanentemente, mas você tem ali realmente uma menor flutuação do preço dos combustíveis em comparação a outros países, como é o caso dos Estados Unidos, onde os reajustes nas bombas em função do preço internacional são praticamente imediatos, são praticamente instantâneos. Um outro aspecto que também não pode ser esquecido é o fato do Brasil ser um exportador líquido de petróleo. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do planeta. Isso é algo até que às vezes a gente esquece.
O Brasil foi convidado para integrar a OPEP+, não por um acaso, afinal, o Brasil é um grande produtor de petróleo. Consequentemente, uma valorização do petróleo tende a beneficiar o resultado em balança comercial do Brasil, porque o Brasil exporta mais do que importa. Isso pode trazer, como consequência, impactos ali na entrada de dólares, a tendência é que entrem mais dólares na economia brasileira em função disso, além de impactos também do ponto de vista arrecadatório. Ou seja, a gente está falando de um Brasil que sofre com a inflação, mas também pode experimentar alguns efeitos positivos. Do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de popularidade do governo de turno, é claro que a questão inflacionária me parece mais urgente. Afinal, o impacto sobre o poder de consumo das famílias é muito significativo. Puxa, você vai abastecer o seu carro, vai estar lá mais cara a gasolina, o litro da gasolina vai estar mais alto em função do barril de petróleo que subiu no mercado internacional, ou mesmo o frete dos diferentes produtos e serviços que você compra estará mais caro e esse frete mais caro vai ser repassado para o preço final do produto. Eu queria focar, Daniel, no que você falou no início da sua fala, que é o papel da Petrobras, né? Porque a Petrobras, um argumento muito forte a seu favor, né, a favor da existência da Petrobras, é o fato de que ela consegue cumprir uma certa função social, né? Então, na hora que o bicho está pegando no exterior e você tem uma pressão muito grande sobre o valor do petróleo, né, sobre o que poderia chegar na bomba, a Petrobras ela acaba absorvendo isso. A lógica é mais ou menos essa, né? Então você considera que tem uma empresa estatal que tem condições de, durante algum tempo, fazer esse balanço, né? Então, de uma certa maneira, retardar o impacto que aquilo pode trazer para o consumidor brasileiro e sabendo que isso traz consequências também para a economia como um todo, né? Se o combustível está mais caro, a tendência é que tudo fique mais complicado também em termos de crescimento econômico. É por aí? É por aí, Tanguy, mas é importante lembrar também que a Petrobras é uma companhia de economia mista, né? Então, ela tem acionistas também privados e quando você também tem uma baixa do preço do barril de petróleo, é interessante que às vezes a Petrobras também resiste a baixar, a repassar essa redução para o mercado. Ou seja, ela tem condições de uma certa administração, ela consegue eventualmente não baixar tanto em momentos onde o barril está mais barato e também não aumentar tanto, pelo menos não tão rapidamente, em momentos onde o barril está mais caro. E chamou a atenção que o governo brasileiro, assim como muitos outros governos do mundo, já anunciou as primeiras medidas. Você teve ali o corte de impostos federais, por exemplo, sobre o diesel, e você teve também a implementação de uma tarifa de exportação de 12%. A tarifa de exportação de petróleo no Brasil ela era zerada e agora você vai ter uma tarifa de exportação de petróleo de 12%. Me parece, Tanguy, que uma medida como essa tem cunho arrecadatório, porque o Brasil é um grande exportador de petróleo e ele exporta petróleo porque, na prática, ele exporta e importa petróleo porque o Brasil refina basicamente petróleo leve e exporta petróleo pesado, exporta para países como a China, exporta para países como os Estados Unidos. O Brasil não tem capacidade de refino desse petróleo pesado que acaba sendo exportado. Ou seja, as exportações devem continuar em algum grau acontecendo. Eu coloquei tarifa de exportação para desestimular a exportação. No caso do Brasil, isso não funciona muito assim, porque você precisa exportar esse petróleo, uma vez que você não tem capacidade de refino desse petróleo. Agora, vai gerar uma arrecadação de imposto que vai compensar, eventualmente, a redução dos impostos federais sobre o diesel. Aliás, o próprio governo anunciou que a expectativa dele é que fique elas por elas e que você não tenha ali um impacto orçamentário. Mais uma especificidade do petróleo brasileiro, do mercado de petróleo brasileiro. As refinarias brasileiras são fundamentalmente antigas, né, ali do segundo PND, da década de 70, uma parte importante delas, refinarias que foram formatadas para refinar petróleo leve, proveniente principalmente de países do Oriente Médio. Imagino que o Brasil não vai ter, num cenário como esse, também dificuldade de vender, mesmo colocando essa sobretaxa, né, essa tarifa de exportação de 12%. Né? Me parece que vai continuar conseguindo exportar. Outra coisa, Daniel, que eu acho importante a gente olhar sempre, né, olhando um pouco mais para frente, é que no Brasil existe uma discussão entre a produção de petróleo e a questão ambiental,
E o governo brasileiro, né, particularmente o governo Lula, ele tenta se equilibrar entre essas duas pautas. Então, é um governo que abraça muito a pauta ambiental, ao mesmo tempo que também não recua da ideia de explorar petróleo que puder. Amigo, apareceu petróleo, a gente vai explorar. Então, você tem ali a margem equatorial, que naturalmente é uma região que o Brasil considera que tem que ser explorado, sim, em termos de petróleo. Me parece que essa crise agora dá muita força para essa ideia, né? Tipo, não dá para deixar esse petróleo lá. Esse petróleo vai ter que ser explorado pelo fato de que a gente está vendo aí uma elevação no preço do petróleo, o que significa uma necessidade do Brasil de ter acesso a mais petróleo para si e uma super oportunidade também para conseguir vender esse petróleo no mercado internacional, num momento no qual está muito pressionado. E a gente não sabe quanto tempo vai permanecer pressionado, né? E é interessante, Tanguy, porque o próprio governo brasileiro já argumentou em diferentes momentos que, olha, tem muita gente aí que defende a pauta ambiental, mas também está aumentando a produção de petróleo. Quer dizer, países como o Reino Unido, até países como a Noruega, que são grandes produtores de petróleo, historicamente tem ali um certo engajamento na pauta ambiental, estão aí aumentando a produção de petróleo, prospectando mais petróleo e, consequentemente, o Brasil, que é um país em desenvolvimento, que tem aí uma série de carências, precisa também continuar produzindo petróleo, precisa prospectar novos poços, porque os poços em utilização, em algum momento, vão caminhar para um certo esgotamento, para um declínio, e se nós não começarmos a trabalhar hoje novos poços, lá na frente você vai ter uma certa escassez da disponibilidade desse tipo de insumo. É bastante complicado, Tanguy, a gente está falando realmente de um mundo muito pantanoso, um mundo muito imprevisível, um mundo muito incerto, e a questão energética é absolutamente central. Quer dizer, você não tem como movimentar uma economia moderna sem energia, e pelo menos até o presente momento, o petróleo continua absolutamente incontornável. Seja para a movimentação dos veículos, seja por conta dos seus componentes para a indústria, que muitas vezes acabam sendo utilizados também para a produção dos mais diferentes produtos, seja também para a geração de eletricidade. Você acaba tendo, até no Brasil, algumas usinas termoelétricas que são movidas a diesel. Então você coloca lá o diesel para poder, através do seu funcionamento, ter a geração de eletricidade. E dentro de um contexto onde a energia fica mais cara, o impacto acaba sendo generalizado. Você tem um impacto inflacionário e um impacto de desaceleração da atividade econômica. Uma energia mais cara gera esses dois efeitos, inflação mais alta e uma atividade econômica mais lenta, eventualmente até uma recessão, dependendo da duração e da intensidade do encarecimento da energia. E outra coisa que a gente vai ter que ver, né, Daniel, outra variável que a gente não tem como saber agora, é quanto tempo dura essa guerra, porque isso muda muito, né? A expectativa dos Estados Unidos, por exemplo, isso foi manifestado já algumas vezes pelo presidente Donald Trump, era de você ter um esforço de guerra que durasse ali 4, 5 semanas no máximo. E a hipótese que a gente estava levantando no último bate-papo, aliás, fica o convite, né, para quem não ouviu, no nosso bate-papo 1037, que foi gravado nessa noite de quinta-feira, é que tudo indica que essa guerra ela pode se estender. Claro que não é uma garantia, claro que é imprevisível, pode ser que acabe daqui a pouco, mas assim, a chance dessa guerra ir ganhando tração, você vai tendo, né, uma guerra que vai aumentando, você vai ter picos, né, de tensão maior, semanas ali um pouco mais tranquilas, e essa guerra ela pode se estender durante algum tempo, ao contrário do que os próprios Estados Unidos tinham planejado, o que traz efeitos prolongados. E aí, naturalmente, os efeitos para o Brasil também são prolongados, isso pode mexer até com a eleição, né? Pode mexer de uma série de maneiras que eu acho que nesse momento a gente não consegue nem prever exatamente. Daniel Souza, dessa maneira, fica aqui o nosso agradecimento. Lembrando, nesse momento complicado da política internacional, nesse momento complicado da economia internacional, é muito importante você ter do seu lado alguém que saiba o que está fazendo, e a Rio Claro é esse pessoal. São pessoas que acompanham muito de perto tudo que está acontecendo e têm condições de te ajudar demais nessa gestão financeira para você imaginar lá na frente uma independência financeira, uma aposentadoria tranquila, garantir que você faça do que você tem hoje e do que você vai amealhar ao longo da vida, tranquilidade para a sua vida futura. O link está na descrição desse episódio. Procura Rio Claro. Daniel Souza, segunda-feira estamos de volta, se tudo der certo, né? Segunda-feira estamos de volta por bate-papo às 9 da manhã.
Nos vemos, um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.